Presidente do Senado quer que Conselho Nacional de Justiça apure possíveis excessos do Judiciário. Comissão Mista de Orçamento tem até semana que vem para votar contas do governo. E Delcídio do Amaral falta a depoimento no Conselho de Ética do Senado. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. O Senado encerra a semana legislativa com a aprovação de mudanças no regimento e a criação de um novo órgão para fiscalizar as contas do governo federal. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação da Instituição Fiscal Independente. Ela tem a função de fiscalizar as despesas do governo e investigar se os gastos respeitam o orçamento. Os indicados para a Instituição Fiscal Independente devem passar por arguição pública e aprovação pelos senadores. Outra resolução aprovada pelo Senado facilita a apresentação de destaques pelas menores bancadas da Casa. Antes, a admissão de cada destaque precisava ser aprovada pelo plenário. Agora, ficam garantidos pelo menos 3 destaques para bancadas com mais de 14 senadores, 2 para bancadas de 9 a 14 parlamentares e 1 para bancadas de 3 a 8 senadores. Com isso, a gente dá mais espaço e dá mais voz para as minorias e até mesmo para partidos menores, mas a gente também não inviabiliza as votações do ponto de vista da dinâmica que o plenário precisa ter. O plenário aprovou também a criação da Frente Parlamentar em Apoio a Sudã, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Os senadores ainda aprovaram a indicação de Fernando Jaques de Magalhães Pimenta para ocupar a Embaixada do Brasil na Costa Rica. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse nesta quarta-feira que o país aguarda providências do Conselho Nacional de Justiça sobre possíveis excessos do Poder Judiciário. Na terça, 13 senadores da base aliada pediram no CNJ a abertura de processo disciplinar contra o juiz Sérgio Moro pela divulgação dos grampos telefônicos envolvendo a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. No momento de crise, quando uma instituição se preocupa em grilar função de outra instituição, ela acaba colaborando com o agravamento da crise. Então, o país está aguardando, continua a aguardar as providências do Conselho Nacional de Justiça com relação a eventuais excessos que possa ter havido no Judiciário, se é que houve esses excessos. Mas essa palavra é uma palavra que caberá ao Conselho Nacional de Justiça e não ao Senado Federal. Delcídio do Amaral não comparece à reunião do Conselho de Ética e senadores decidem marcar nova data para o depoimento. O Conselho também quer ouvir Bernardo Cerveró na próxima semana. A reunião foi rápida. Em cerca de 1 hora, os senadores votaram requerimentos para ouvir testemunhas e analisaram a nova licença médica do senador Delcídio do Amaral. No dia do atestado, dia 18, o senador Delcídio estava dando uma entrevista na TV Globo. No mesmo dia do atestado. E também no período que ele estava enfermo, conforme no período anterior, dia 13, ele diz na revista Veja que ele estava numa carreata em São Paulo, numa moto. Ele dirigindo a moto, conseguindo tirar nem o capacete para não ser visto, para não ser hostilizado. Ou seja, de repente ele está enfermo para a atividade dele, mas para dar entrevista não. E o próprio atestado dele diz isso, que ele está para as atividades profissionais. A ausência hoje do senador não prejudica, como já foi dito pelo senador Lazier, e como Vossa Excelência tem conhecimento, o rito administrativo e o rito que temos que seguir. Obviamente, a partir de agora, o relator dá sequência à instrução do processo, chama para ser ouvido pelo Conselho as testemunhas que entender por bem para instruir o processo,
processo. A defesa de Delcídio ainda tentou suspender a reunião, mas o pedido dos advogados foi rejeitado. A ausência do senador Delcídio do Amaral na reunião desta quarta-feira não deve alterar o ritmo dos trabalhos no Conselho de Ética. Na próxima semana, os senadores querem ouvir os depoimentos de Bernardo Cerveró, do ex-chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, e do advogado Edson Ribeiro. Os três participaram com Delcídio da reunião gravada por Bernardo e que levou à prisão do senador. No dia 7 de abril, o Conselho de Ética vai tentar mais uma vez ouvir o senador Delcídio do Amaral. Ele poderá comparecer ao Senado, fazer o depoimento por videoconferência ou um grupo de senadores irá ouvi-lo onde ele estiver. O Conselho também decidiu que só aceitará um novo atestado se for de uma junta médica. Como ele já deu 2 atestados com um só médico e que o princípio básico do trabalhador é que os primeiros 15 dias você pode dar de um médico, segundo é junta, também que seja submetido a uma junta. Então essa é a nossa precaução para que o processo não pare e que tenha um curso normal. A Comissão Mista de Orçamento chega ao final de março sem votar as contas de 2014 da presidente Dilma. A atual composição do colegiado tem até o dia 29 para resolver esse assunto. A composição da Comissão Mista de Orçamento é renovada todo ano no final do mês de março. Para os 10 senadores e 30 deputados que compõem o atual mandato da comissão, o próximo dia 29 é a data limite para votar um dos temas mais polêmicos que já passaram por aqui. Há várias matérias em debate na comissão, como os avisos dos tribunais de contas, relatórios de gestão fiscal, medidas provisórias, mas o que não há acordo entre os líderes e que vai ter necessidade de um quórum qualificado, com um quórum especial, em relação à votação das contas de 2014. O senador pelo PDT de Rondônia foi o encarregado de dar o parecer às contas da presidente Dilma. No último dia 23 de fevereiro, Assir Gurgax apresentou suas conclusões. O relator não encontrou irregularidades, mas apontou 3 ressalvas. A primeira é que as metas fiscais projetadas estão descoladas da realidade econômica brasileira. A ressalva número 2 é sobre o adiamento do pagamento de despesas realizadas de um ano para o outro. Somente em 2014, esse valor chegou a 227 bilhões de reais. A última observação do relator refere-se ao atraso no pagamento de obrigações do Tesouro Nacional junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e FGTS. Discordo absolutamente do voto, porque o voto não se fundamenta em absolutamente nada técnico. É um voto político para tentar inocentar a presidente Dilma. Eu sou favorável ao voto do senador Assir, não vejo nenhuma irregularidade no cometido, até porque essas questões que chamam de pedaladas é algo que já acontecia em outros orçamentos. Acontece em orçamentos estaduais, nós temos pelo menos 16 estados que têm problemas semelhantes. Um mês depois de o senador Assir Gurgax apresentar o relatório, o texto ainda não foi votado. No dia 1º de março, a comissão ouviu o ministro do TCU, Augusto Nardes, e o então advogado-geral da União, Luiz Adams, sobre o tema. Depois disso, a CMO aprovou apenas 4 medidas provisórias de abertura de créditos para pastas do Executivo. Realmente houve um acordo na comissão que o último item a ser votado aqui será as contas da presidente Dilma, que é o que provoca a maior polêmica e com certeza não terá acordo de natureza nenhuma. Agora vai depender do estado de ânimo, que de cada coisa que acontece nessa casa, na comissão de ética, no plenário, tudo tem interferência no ânimo político dos membros da comissão, assim como qualquer outro lugar. Caso a Comissão de Orçamento não consiga votar o relatório até esta terça-feira, dia 29, o trabalho fica para os próximos integrantes do colegiado. O presidente, que desta vez será um deputado eleito pela nova CMO, é quem vai indicar um outro relator para as contas da presidente Dilma. Começa o processo todo novamente. Nova composição, novo presidente, designação de um novo relator e aí veremos as forças políticas se degladiando
situação, governo, no caso, tentando manter o relatório do Assir Gurgás e a oposição tentando validar o parecer do Tribunal de Contas. Então, vão ser novos embates que vão, mais uma vez, gerar mais fragilidade política à já conturbada situação que a gente está vivendo. A geração doméstica de energia solar nos Estados Unidos ganhou destaque em audiência pública da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. O convidado foi o diretor do Laboratório de Energia Renovável, David Mooney. O laboratório norte-americano realiza estudos sobre eficiência energética e análises do mercado de energia. David Mooney explicou que hoje as matrizes renováveis representam 15% de toda a capacidade de geração em seu país, com predomínio da energia hidrelétrica, mas com rápido crescimento da eólica e da solar nos últimos anos. Os parlamentares quiseram saber como lidar com as oscilações na geração eólica e solar, sem colocar em risco a segurança do sistema. Uma das características da fonte solar e da energia eólica é a intermitência. Isso faz com que essas fontes não sejam capazes de gerar sempre que demandadas. Diante disso, eu questiono: a intermitência das fontes solar e eólica é um limitador para o aumento da participação dessas fontes na matriz de energia elétrica norte-americana? O pesquisador norte-americano citou o exemplo dos painéis solares para geração doméstica. A energia produzida de dia é lançada na rede de distribuição e gera um crédito para ser utilizado na compra de energia de noite, quando o consumo doméstico é mais intenso. O segredo é fazer com que o preço de instalação das placas, somado aos créditos recebidos, não altere o gasto mensal dos consumidores com energia. Hoje aqui, com o Dr. David Mooney, a gente teve a oportunidade de ver essa questão da produção da energia doméstica como uma solução para encaminhar e dar muitos resultados para o país, sem estar ocupando áreas, porque nós já vamos ocupar áreas ocupadas, que é onde nós estamos residindo e que nós temos os telhados. O principal aspecto que foi destacado na apresentação do professor hoje foi a questão do custo. Eles estão realmente muito avançados no desenvolvimento de tecnologias próprias. Nós não temos tecnologia própria de fabricação dos painéis. Inclusive, isso foi também debatido entre alguns senadores nos seus questionamentos ao professor, da necessidade ainda de importação e, enfim, ele enfocou bastante a questão de ter havido nos Estados Unidos também subsídios tributários, na verdade créditos fiscais e uma política de financiamento bastante ostensiva. Isso gerou um aumento significativo da produção, do percentual de energia solar na matriz energética americana. E eu acho que um outro ponto importantíssimo também é justamente o investimento em pesquisa e tecnologia, inovação. A visitação ao Congresso Nacional será suspensa de quinta-feira até domingo por questões de segurança. Com a possibilidade de manifestações políticas durante a Semana Santa, o prédio vai permanecer fechado. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia.